Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos a tratar das espécies de prova, estamos vendo a confissão como uma modalidade de prova. Vamos continuar no vídeo de hoje pelo tópico que aparece na tela aí para os senhores, a classificação da confissão. Vamos a ela, portanto. A confissão classifica-se em primeiro lugar, judicial, quando realizada como meio de prova dentro do próprio processo para os quais são relevantes os fatos que sobre ela recaem. E aí a confissão judicial se classifica em espontânea, quando emana de um ato de declaração da parte sem ser instada a tal, seja por escrito, em petição, seja oralmente, em audiência ou em comparecimento da parte em juízo, para tão só fim confessar. Quando oral, deve ser tomada por termo e assinada pelo confitente e pelo juiz. Nas causas em que é necessária a atuação técnica advogado, que é a regra geral, é preciso que o advogado da parte também acompanhe o ato, quando a confissão espontânea oral não se der em audiência. A confissão judicial pode ser também provocada. Isso ocorre quando produzida por ocasião do depoimento pessoal da parte. Nessa hipótese, deverá constar do respectivo termo, o que consta lá do parágrafo 2º do artigo 390 do CPC. A qualificação de tal modalidade de confissão como provocada não significa que o seu conteúdo seja propriamente provocado. Afinal, a manifestação da parte sempre tem de ser livre, sem coação ou indução em erro. Ninguém pode ser obrigado a confessar. A provocação concerne apenas ao momento. Intima-se a parte a comparecer em juízo e depor sobre os fatos da causa, criando-se assim oportunidade propícia à confissão. Aliás, todas as garantias da audiência e do depoimento pessoal nela realizado prestam-se a assegurar a liberdade da manifestação da parte e da sua eventual confissão. Uma outra forma de se classificar a confissão é a confissão extrajudicial, quando ocorre fora do processo. E ela pode subdividir-se em extrajudicial escrita, quando dá-se por manifestação escrita da parte, seja ela dirigida à parte adversa ou seu representante, seja ainda dirigida ao público em geral, ou desde que não protegida por confidencialidade a específicos terceiros. Sendo autêntico o documento em que retratada, tem ela o mesmo valor probante que a confissão judicial. Temos também a confissão extrajudicial verbal. Ocorre mediante manifestação verbal da parte perante terceiros. Nessa hipótese, a rigor, o que se tem primordialmente é a produção de uma prova testemunhal, tendo por objeto fato-confissão. Ou seja, um terceiro será chamado a depor perante o juiz, como testemunha, e ele eventualmente afirmará que ouviu de uma das partes a confissão de fatos da causa. Precisamente por isso, por depender do testemunho de um terceiro,
o artigo 394 do Código de Processo Civil prevê que a confissão extrajudicial verbal apenas será admissível relativamente a fatos para os quais não se exige a comprovação documental escrita, isto é, literal. Próximo tópico, as características da confissão. Em primeiro lugar, a indivisibilidade. Em regra, toda prova é indivisível, no sentido de que não se pode caprichosamente considerar uma parte das conclusões dela extraíveis, ignorando-se outras tantas. Mas o artigo 395 foi expresso no tocante à confissão. Ela pode conter parte favorável e parte desfavorável ao interesse do litigante. Para ter valor probatório, deve a confissão ser reconhecida como um todo, não cindível, ou seja, não apenas na parcela que favorece o interesse da parte contrária ao confitente. Quando o Código alude a invocar a confissão, certamente não se está referindo à disponibilidade, pois a prova não pertence à parte. Uma vez produzida, passa a integrar o processo e o juiz a valorará para formar seu convencimento. O que a norma quer dizer é que, ao fundamentar suas alegações, não pode a parte requerer ao juiz que desconsidere a parcela que não atende a seu interesse e julgue com base apenas na parte que lhe tenha sido favorável. Vedação ao conteúdo inovativo. Essa característica é normalmente apresentada como exceção à indivisibilidade. Nos termos da segunda parte do artigo 395 do Código de Processo Civil, a confissão cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Isso significa que a parte não pode, por ocasião de sua confissão, aproveitar para trazer para o processo defesas que poderiam ter feitas antes e não fez. Imagine-se que na ação de cobrança o réu havia se limitado a afirmar que jamais recebera dinheiro emprestado do autor. Não aduziu, nem por eventualidade, nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Ao prestar depoimento pessoal, o réu reconhece que recebeu o empréstimo que até então negara, mas afirma também que já o pagou, algo que nunca havia dito antes no processo. Se desde a contestação o réu tivesse alegado pagamento, o conteúdo do depoimento pessoal não poderia ser cindido, de modo a se considerar como confessado o fato constitutivo da dívida e se desprezar a afirmação de que já o pagou. Essa é a característica da indivisibilidade da confissão, destacada no tópico anterior. No entanto, como o réu jamais alegou o pagamento antes, a veiculação dessa defesa apenas no ato que contém a sua confissão não é aceita. Cabe ao juiz apenas tomar em conta a confissão do fato constitutivo da dívida, sem dar necessariamente igual valor à afirmação de que ela já foi paga. Sob esse aspecto, note-se que a vedação ao conteúdo inovador da confissão atinge tanto exceções materiais, fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, que precisam necessariamente ser alegados pelo réu na contestação, sob pena de preclusão, quanto às objeções materiais, fatos extintivos, modificativos ou extintivos ou impeditivos, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e cuja alegação, portanto, não fica preclusa se não for veiculada na contestação. A objeção material até poderá ser conhecida tardiamente pelo juiz, que poderá reputá-la fundada, mas sua apresentação simultânea à confissão do fato constitutivo do direito do adversário não merece, por si só, nenhuma especial consideração. Próxima característica é a irrevogabilidade. A irrevogabilidade consiste na impossibilidade de a parte, por mero ato de vontade, retirar a confissão que já fez. É o que consta na primeira parte do artigo 393. Tal característica é da essência da confissão, precisamente por não se tratar de mero ato de disposição de vontade, mas sim de elemento probatório. Seria ilógico alguém reconhecer como verdadeiro um fato que lhe é desfavorável e, posteriormente, pretender que esse reconhecimento fosse simplesmente desconsiderado, apenas e tão somente porque não quer mais confessar. Próxima característica, a anulabilidade. A confissão deve ser ato livre e consciente da parte, pelo qual ela afirma a existência ou inexistência de determinados fatos.
Por isso, jamais se admite seja ela obtida com vício de vontade. Nos termos do artigo 393 do Código de Processo Civil, a confissão assim obtida pode ser anulada. Mas, para tanto, é preciso uma ação específica. Como em regra se dá relativamente aos vícios de vontade nos atos jurídicos em geral, artigo 177 do Código Civil, a legitimidade para ação anulatória é detida apenas pelo confitente. Veja o parágrafo único do artigo 393. Até porque, em regra, apenas sobre ele recaem as consequências da confissão. A ação anulatória da confissão é transmissível aos herdeiros do confitente apenas se já houver sido ajuizado antes do falecimento desse. Mais uma vez, o parágrafo único do artigo 393 do CPC. O artigo 485, inciso 8º do CPC de 73, revogado, permitia o ajuizamento de ação rescisória para anular a confissão após o trânsito em julgado da sentença que a tomou como razão para decidir. Essa disposição não foi repetida no CPC de 2015. Daí se poderiam extrair duas possíveis interpretações. Primeira delas, caberá sempre mera ação anulatória, mesmo depois do trânsito em julgado. E a segunda delas, caberá, depois da formação da coisa julgada material, ação rescisória com fundamento, a depender das circunstâncias concretas, em dolo da parte vencedora ou falsidade das provas. É o que consta dos incisos 3º e 6º, respectivamente, do artigo 966, que autoriza a ação rescisória. Essa segunda solução é a única compatível com a natureza jurídica da confissão, meio de prova, e com a autoridade da coisa julgada material, essencial à própria garantia constitucional da segurança jurídica. Se há um defeito na prova em que se baseou a sentença de mérito, e se essa já transitou em julgado, devem ser utilizados os mecanismos típicos de rescisão da coisa julgada, que é, portanto, absolutamente excepcional. Confissão por representante. O sistema processual admite apenas a confissão espontânea por representante com poder especial, pois, como se viu, o depoimento pessoal em que se obtém a confissão provocada, em regra não pode ser prestado por terceiro. A exceção do preposto também vale para a confissão, ou seja, se pode depor, é de se aceitar a confissão por ele praticada. Em qualquer caso, exigem-se poderes específicos. O artigo 105 do CPC, ao tratar da procuração geral para o foro, expressamente ressalva que os poderes para confessar não estão nela inseridos. Da mesma forma, a confissão enquadra-se entre os atos que exorbitam a administração ordinária, a que alude o parágrafo 1º do artigo 661 do Código Civil de 2002, havendo, por isso, a necessidade de poderes expressos. A confirmar essa diretriz, o parágrafo 2º do artigo 392 do CPC estabelece que, na confissão feita por representante, a sua eficácia está vinculada aos limites da representação. Como já indicado antes, o relato fático realizado pelo representante que ultrapassa os limites da representação poderá até revestir-se de valor probatório, mas não constitui confissão. Por outro lado, tal como se dá no depoimento e confissão realizados pela própria parte, o representante também precisa de ter capacidade para o exercício de direitos para praticar tais atos. Por fim, vamos à distinção entre confissão real e confissão ficta. Cabe ainda distinguir a confissão propriamente dita, confissão real, e a confissão ficta. Real é a confissão surgida por expressa manifestação do confitente. Ela é a verdadeira e própria confissão. A confissão ficta, como já se viu, consiste em consequência jurídica de ônus processual não cumprido, se a parte, regularmente intimada ao depoimento pessoal, deixa de comparecer ou se furta de responder às perguntas, a ela é aplicada a consequência da presunção de confissão, admitindo-se como verdadeiros os fatos a respeito dos quais deveria depor. É um simples processo presuntivo previsto em lei, ou seja, presunção legal. Mas é também relativa a essa presunção. Admite-se contra a prova. A rigor, a confissão ficta pouco ou nada tem de confissão propriamente dita. Os liames em comum entre as duas figuras são: primeira delas, sua produção por ocasião do depoimento pessoal. E, segundo lugar, a circunstância de se tratar de um resultado probatório extraído de comportamento da parte. Mas são comportamentos claramente distintos. Expressa afirmação fática, num caso, e inércia no outro,
ainda que seja inegável que, normalmente, quem cala quando indagado na tomada de depoimento ou nem sequer comparece para depor, está fugindo de dar respostas que lhe seriam desfavoráveis e implicariam confissão real. É com base nessa máxima de experiência que o próprio legislador estabelece a presunção legal da confissão ficta. A rigor, a confissão ficta tem maior parentesco com o efeito principal da revelia e com a admissão de fatos no curso do processo, derivada de sua não impugnação específica. A exemplo de todos esses institutos, a confissão ficta constitui razoável indício de veracidade dos fatos desfavoráveis à parte que se omite, mas não passa disso, uma presunção que pode ser desmentida pela realidade. Então essas foram as considerações que tínhamos para fazer sobre a confissão como modalidade de prova, mas tecnicamente um resultado probatório, e a partir do próximo vídeo nós vamos tratar do que está na tela aí para os senhores, a prova documental. Então era isso, meus amigos, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.